Olha, eu fiz várias pesquisas para entender melhor sobre esse assunto, mas mesmo fazendo as pesquisas, ainda tem muitas informações que nós encontramos nas redes sociais que causam muitas dúvidas e que deixam as pessoas levando informações que eu muitas vezes digo assim, será? Eu sou daquelas comunicadoras que eu não digo, não é nada disso, não, eu disse, será? Melhor pesquisar, melhor procurar um especialista. Eu não sei não, tenho lá minhas dúvidas. Não, mas olha, 12 por 8 já tem que tomar remédio. 12 por 8, meu filho, já é pressão altíssima já. Tem todo tipo de conversa. Já tem gente que diz assim, que nada, isso é conversa. Tem nada a ver isso daí não. Aí a gente resolveu trazer um especialista, um cardiologista, um grande profissional que entende muito bem desse assunto, porque dentro do Piauí a gente sabe que é referência, né? A gente sabe que, de verdade, nós temos os melhores profissionais. Os melhores profissionais estão aqui e nós vamos conversar agora com ele. O Alcino Sá está aqui com a gente para nos explicar melhor sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Bom dia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. É um prazer. Prazer é meu. E hoje a gente vai falar sobre a questão da pressão arterial, que está todo mundo falando uma boca só. Ai, quer dizer que agora 12 por 8 é pressão alta e sai todos os tipos de comentários. Eu acho que a gente vai precisar primeiro entender essa mudança, por que tudo isso aconteceu e como foi que chegaram a esta informação, e essa informação está aí na boca de todo mundo e no ouvido de todo mundo. E tem um monte de médicos divulgando, na verdade, médicos que não existem, aqueles influenciadores, né, que muitas vezes querem divulgar e querem ser os médicos da situação. É verdade, bom dia. Seja bom dia a bem-vindo. todos, muito obrigado pelo convite. Olha, realmente é uma novidade, né? Mas não é uma novidade dentro do meio da cardiologia tão grande assim. Né? Porque nos últimos anos, em especial na última década, surgiram trabalhos que mostrando que os valores de pressão arterial, quanto mais baixos, menor o risco cardiovascular. Existem trabalhos, inclusive da década passada, mostrando que pressões acima de 11,5 já aumentam o risco cardiovascular. E aí o conhecimento médico, ele é feito através da ciência, e a ciência ela é feita através de estudos e de pesquisas. E os estudos, as pesquisas mais recentes têm mostrado realmente isso. Baixar mais a pressão arterial traz menor risco de eventos cardíacos. O que é isso, né? O que é evento cardíaco? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência renal principalmente. Então níveis de pressão arterial mais baixos realmente diminuem o risco cardíaco e a gente consegue viver mais sem doença. Doutor, como cardiologista, o que a gente percebeu nos últimos tempos? Pelo menos aqui dentro do estado do Piauí, a gente tem ouvido falar muito em AVC, a gente tem ouvido falar muito que pessoas mais jovens têm sofrido infartos e, de repente, existem um mal súbito e as pessoas vêm a falecer, né? E isso tem chamado bastante atenção. Podemos dizer que essa preocupação, né, tenha sido também por tantos casos acontecendo, porque hoje o que a gente tem? A gente tem o diabético, a gente tem a obesidade que vem tomando de conta, a gente tem a nutrição que chega aqui e nos diz que a gente tem que ter, de uma certa forma, esse cuidado com a nossa alimentação, evitar os processados, e fala também sobre a questão da educação física. Isso tudo tem sido muito alertado dentro da sociedade, né? Mas o que a gente tem percebido? Que provavelmente você tenha um problema de saúde e eu não tenha. De repente a minha pressão está de boa, mas no seu caso 12 por 8 já é gravíssimo. E o senhor, como profissional, o senhor acredita que chegar a essa medida tenha sido também uma análise, uma observação, uma pesquisa muito profunda para que pudesse trazer essas informações para a sociedade? Sem dúvida. Na verdade, é uma informação mundial. Sim. Se você for pegar, por exemplo, a diretriz americana de hipertensão, ela também está caminhando no mesmo sentido. No ano passado foi publicada a diretriz europeia de hipertensão, também no mesmo sentido de redução dos níveis de pressão arterial. E a diretriz brasileira acompanha o que os estudos clínicos têm mostrado, que reduzir a pressão arterial diminui o risco cardiovascular. E a hipertensão, Vanusa, é sim a principal doença cardiovascular do mundo. No Brasil, a gente tem em média, por ano, em torno de 400 mil mortes por doença cardiovascular. Então, isso é um das grandes causadores desse problema, a hipertensão arterial. Por quê?
Porque, primeiro, as metas eram metas menos agressivas e porque, infelizmente, no Brasil, a taxa de controle ainda é muito baixa. Você sabe mais ou menos quanto é que a taxa de controle da hipertensão no Brasil? Os pacientes que têm hipertensão arterial, que sabem que tem e que, de fato, o percentual que controla a hipertensão arterial, você tem mais ou menos uma ideia? Não tem nem noção, doutor. Eu vou te dizer que é assustador. Apenas entre 25% e 30% da população que é hipertensa controla a hipertensão de verdade. A maioria não controla. A maioria não controla porque não toma medicamento, porque não obedece outros estilos de vida, que é a redução do sal, redução do peso, a atividade física, porque o tratamento está inadequado e precisa ser corrigido. Então, uma série de fatores. Existe um fator responsável do médico, que chama inércia terapêutica. É aquele paciente que chega no consultório com a pressão de 14. Ah, doutor, mas é porque eu estava nervoso. E a gente sabe hoje que 14, né, já é um nível de pressão que precisa ser baixado. Então, uma série de fatores levam a gente a ter essa estatística no Brasil infelizmente, de um controle inadequado da pressão. Pronto. E agora nós vamos entrar numa questão que nós temos situações nesses últimos dias que tem sido muito citado nas redes sociais e principalmente entre amigos. A gente participa aqui de uma roda de conversa, a gente ouve as pessoas falarem. Você sabia que agora 12/8 é pressão alta e você vai ter que tomar remédio? A outra, você sabia que 12/8 agora não tem para onde correr? A partir de 12/8 você já é uma pessoa de pressão alta, não tem para onde correr. Aí eu pergunto para o senhor, o que é mito, o que é verdade? E vamos falar sobre a questão do remédio, porque eu tenho lá minha dúvida. Acredito que 12/8 é um alerta, mas que você já tem que ser orientado. Mas já tem que tomar medicamento? Pois é, vamos esclarecer isso. Vamos esclarecer, porque a conversa tá bonita na rua, viu? As minhas redes sociais também, todo mundo fica lá perguntando e tal. Doutor, e agora você é hipertenso, ó, 12/8 você é hipertenso. Vamos lá, vamos esclarecer bem. Uma pressão até 12/8, a gente considera uma pressão normal. Uma pressão entre 12 e 14 e 8 e 9, ou seja, 12/8, 14/9, a gente considera isso pré-hipertenso. E uma pressão acima de 14/9 é hipertensão. O que isso implica? Se você já tem uma pressão acima de 14/9, sim, precisa mudar seu estilo de vida, diminuir o sal, perder peso, atividade física e tomar medicamento. Se sua pressão é abaixo de 12/8, mantenha seu estilo de vida, mas não precisa tomar medicamento. Esse intervalo entre 12 e 14 é que precisa de cuidados. Se a pressão está entre 13 e 14, qual é o cuidado que precisa ter? Mudar o estilo de vida e reavaliar em 3 meses. Nesses 3 meses a pressão não ficou abaixo de 13, com a mudança do estilo de vida, aí sim há a indicação do uso das medicações. Se sua pressão baixou para níveis abaixo de 13/8, fica de olho, observa, mas não há necessidade de terapia medicamentosa. Então é isso. A meta de controle hoje é para todo mundo manter pressões abaixo de 13/8. Se você tem pressões acima de 13/8 e não controlou essa pressão mudando o seu estilo de vida, há necessidade do uso da medicação. Doutor, como é que a gente pode perceber essa pressão se elevando no dia a dia ou algo momentâneo? As pessoas também costumam dizer, não, eu só tive a pressão alta porque eu estava muito estressado, foi um dia que eu não estava no meu melhor dia, acredito que tenha tido uma alimentação meio que errada naquele dia. A gente também precisa explicar isso. A pressão alta, ela pode acontecer dessa forma ou isso daí, na verdade, é da mente do ser humano? Pode acontecer sim. Então, por isso que a gente precisa, primeiro, tomar muito cuidado na hora de aferir a pressão arterial. Tem que ser num ambiente tranquilo, em repouso, tem que estar pelo menos 5 minutos sentada e calma. Porque realmente, se você está num nível de estresse naquele momento aumentado, sua pressão tende a ser mais alta. Se você está com dor, está com a cólica no rim, por exemplo, que é uma dor intensa, provavelmente a pressão vai subir. Então você precisa aferir a pressão arterial em condições adequadas. Senão, realmente, a gente pode incorrer no risco de medicar pacientes que não deveriam ser medicados. Mas o que eu posso dizer? O que a gente precisa fazer? Reavaliar. Sua pressão está elevada? Reavalie no segundo momento, de preferência não mais do que uma semana entre uma medida e outra, para que a gente possa tomar as providências. Entre essas providências, avaliar a pressão, por exemplo, em casa.
avaliar a pressão através de exames. Existem exames que avaliam a pressão arterial de uma forma mais adequada. Mas é importante sempre a gente ter o diagnóstico, porque a partir desse diagnóstico a gente consegue tratar de forma correta, ter o alerta de forma correta, e o objetivo todo é que a gente possa viver mais. O tratamento da hipertensão, quando ele é feito corretamente, Vanusa, você tem um ganho adicional de 10 anos de vida. Então, tratar a hipertensão, imagina, você consegue viver 10 anos a mais do que você viveria se não tivesse um tratamento. Por isso que é tão importante a gente orientar sobre o tratamento correto. Doutor, existe alguma situação que você vai tomar remédios como se fossem remédios preventivos, ou o que é preventivo seria realmente o estilo de vida? O estilo de vida é a base de tudo. Sim. É a base de tudo. Todo paciente hipertenso, e aliás, todos nós, independente de ser hipertenso ou não, precisamos ter uma alimentação correta, uma alimentação com a base de vegetais, diminuir o sal. Os ultraprocessados, eles, infelizmente, eles muitas vezes são necessários para... Enfim, nós precisamos sair de casa, muitas vezes não tem tempo para cozinhar e, enfim, precisamos comer de alguma forma. Mas evitar o máximo possível o uso dos ultraprocessados. Atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade física regular, de média intensidade. O que é média intensidade? Por exemplo, uma caminhada que você fica ofegante. É uma atividade física muito interessante, para ajudar na perda de peso, para ajudar no controle da pressão arterial. O sal da alimentação, nós consumimos muito sal. A média de consumo do brasileiro é de 12 gramas de sal por dia, e a OMS recomenda 5 gramas, a gente come mais do que o dobro de sal. Então a gente precisa reduzir o sal, a estimular o nosso paladar a comer menos sal a partir das crianças, né? Então as crianças, a gente já precisa ensinar essas crianças a comerem menos sal. Doutor, diante destes esclarecimentos todos e dessas mudanças que foram feitas, a gente chama atenção para aquelas pessoas que não têm pressão alta, mas que oscilam. Quais seriam os cuidados, por exemplo, para aquela pessoa que já toma medicamento e para aquela pessoa que não toma medicamento, mas muitas vezes exagera no álcool? Sim. Olha, a primeira coisa, oscilar a pressão é normal, todos nós. Certo. Nós acordamos com uma pressão e vamos dormir com outra pressão. Vai para o trabalho, vai para outras situações e a pressão ela sobe. Agora ela tem que oscilar dentro de um nível bem considerado razoável, com as médias abaixo de 13/8. Uma coisa importante que você citou é o consumo do álcool. Em algumas recomendações, por exemplo, os ingleses, eles não recomendam nenhuma quantidade de álcool do ponto de vista de segurança cardiovascular, nada. Os americanos também, o FDA, também não recomenda nenhuma quantidade de álcool. E a nossa diretriz ela é um pouco mais liberal, essa que foi publicada na semana passada, que ela limita o consumo de álcool para 2 doses de destilado, para homem, 200 ml de vinho, ou 400 ml de cerveja. Para quem já está tomando medicamento. Para o homem e a metade para a mulher. Sim. Então, como limite de segurança. Particularmente eu não concordo. Eu acho que, de fato, a quantidade de álcool, o álcool em si, ele aumenta a pressão arterial. Então, essas doses, não existe uma dose de segurança. Até porque a gente associa o álcool com outros problemas sociais também. Então, eu acho que não há segurança, é o que o mundo inteiro está falando em relação à quantidade de álcool. Doutor, um dos nossos universitários, né, um dos nossos colegas de trabalho, querem fazer uma pergunta, não é isso? Faz a pergunta aí, libera o microfone do Ed, tá bom, Andrade? Doutor, a gente sabe de pessoas que, vez por outra, faz sua própria medicação, né? Aquelas pessoas que têm a pressão baixa, que aprendeu com os pais, que aprendeu com os avós, que tá com a pressão baixa, coloca-se um salzinho no tomate ali, isso até coloca na língua, debaixo da língua um salzinho. Isso é válido? Ou o que o senhor fala sobre isso? Pois é, olha, a primeira coisa é que essa diretriz também mostrou pra gente, que a gente já sabia, mas enfim, é preciso ter evidência científica sobre isso. A pressão quanto mais baixa, melhor. Então, se você tem uma pressão de 10 sem tomar medicamento, é fantástico, porque isso diminui o seu risco cardiovascular. Agora, se você está com a pressão muito baixa e está com sintomas, tontura, está com uma indisposição intensa, o principal tratamento para isso é hidratação, não é o sal. E alimentação, né? Não, mas especificamente nesse caso agudo, que você está ali passando mal, está com a pressão baixa, hidratar, água, tomar bastante líquido, isso faz com que a sua pressão, em especial nesse calor de Teresina, em especial nos pacientes idosos que normalmente já bebem pouca água.
Então a gente tem que consumir em torno de 30 a 50 ml de água por dia. Então uma pessoa de 70 quilos, 2 litros, 2,5 litros de água no mínimo para manter o equilíbrio. Muito bom. Aí nesse caso, para quem tem essa pressão baixa, é mito ou é verdade a questão do açúcar? É mito. É mito, né? Absolutamente. Açúcar, uísque, né? A gente já ouviu falar muito de uísque, sal debaixo da língua, não. O principal é a hidratação. Muito bom, é se hidratar, né, Ed? É se hidratar. Para gestantes, o que o senhor tem para falar sobre pressão alta? A hipertensão da gestante é um capítulo à parte, né? A gente também recomenda um controle muito rigoroso, porque a gestante ela tem as complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim. Em especial, uma doença chamada pré-eclâmpsia, em que há um aumento da pressão arterial associado a alterações renais, alterações no fígado, que tem relacionado com o risco cardiovascular, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, mas os níveis de pressão arterial na gestante, a gente considera os mesmos recomendados da diretriz. Obviamente, com o ganho de peso na mulher, ela tende a subir a pressão arterial mais no final da gravidez. Então, muito cuidado, principalmente nos últimos 3 meses de gestação, para acompanhar essa pressão. Doutor, tantas perguntas, mas a gente vai encerrar agora com a questão do fumo. Queria que o senhor falasse também se o fumo, de uma certa forma, pode interferir relacionado à pressão alta ou não. Sim. O consumo de fumo, o cigarro, agudamente ele aumenta a pressão arterial. Então, se você fuma um cigarro naquelas primeiras 30 a 40 minutos, você tem um aumento da pressão arterial. Então, obviamente, se você fuma continuamente muitos cigarros por dia, sua pressão vai permanecer alta várias vezes ao dia. O cigarro em si, ele tem uma alteração na pressão, ele aumenta risco de infarto, aumenta risco de derrame, aumenta risco de câncer. Não há nenhuma vantagem. Quem já tem problema de colesterol alto na família? Nenhuma vantagem do consumo de qualquer tipo de cigarro. E hoje a ameaça por conta do cigarro agora são os cigarros eletrônicos, que são mais deletérios ainda, que a gente sabe. Pra você ter uma ideia, Vanusa, a gente tem o histórico do cigarro, há quantos séculos se conhece o cigarro, o tabaco. O cigarro eletrônico surgiu aí de 10, 15 anos atrás, a gente já tem pacientes com 10 anos de cigarro eletrônico que não tem mais pulmão. Então, o consumo do cigarro eletrônico é muito mais deletério do que o cigarro comum. Doutor, acho que a gente esclareceu tudo direitinho, né? Ninguém precisa ficar desesperado, apenas se cuidar e buscar um profissional de verdade. Parar de ouvir tanto. É até bom você ouvir. O que você tem que ter cuidado é para não acompanhar o que esses não médicos andam dizendo para você fazer. É melhor que você procure um profissional. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que o melhor tratamento é a informação de qualidade. Muito bom. Obrigada, tá, doutor? Eu que agradeço.